Eu não sei dizer não para as pessoas, e aí sempre fico de lado. É clássico, né? Eu sempre tive bastante dificuldade em dizer não para as pessoas, muita dificuldade mesmo. Isso tem um pouco ligado ao nosso comportamento de querer agradar, tá um pouco ligado ao nosso comportamento da questão da aceitação, de se sentir aceito, de se sentir pertencido. Todos esses fatores, né, nos traz essa sensação de que se eu dizer não para as pessoas não vão gostar de mim. Se eu dizer não para as pessoas, eu não vou pertencer àquele grupo, eu não vou pertencer àquela situação, enfim. E não é por aí, gente, né? Existe um livro, na verdade, dois livros. Para quem tem essa de dificuldade de dizer não, eu recomendo para vocês dois livros. O primeiro livro que eu vou recomendar é um livro que abriu a minha mentalidade para essa questão do não de forma gigantesca. É muito, muito bom, que chama O Essencialismo. Esse livro é fodástico em relação a gente saber priorizar, né? Para a gente saber escolher o que eu vou dizer sim e o que eu vou dizer não. Eu lembro que uma das passagens do livro diz assim: cuidado, porque às vezes, quando você escolhe dizer sim para uma pessoa, você está dizendo não para você. E isso não é justo, né? Você diz sim para as pessoas quando esse sim também for para você. Aí sim as coisas vão começar a fluir na sua vida. Então, esse é um livro. E o outro livro chama A Única Coisa. Esse livro também é top para quem quer saber eleger prioridades, para quem quer aprender a falar não, para quem quer entender um pouco mais dessa mentalidade, expandir um pouco mais nesse caminho. Essas duas leituras eu super recomendo para vocês, tá bom? A grande questão que a gente tem que pensar é o porquê que a gente vem escolhendo se deixar de lado, né? Então, por exemplo, eu não digo não para as pessoas e sempre fico de lado. Tá. O porquê que as outras pessoas merecem mais o meu cuidado, a minha atenção, do que eu mesma. Por isso que eu bato na tecla. Se você não passa por um autoconhecimento para entender o porquê que você vem repetindo esse padrão de pensamento, de sentimento, de atitude, é muito desafiador mudar. Não adianta eu só querer sair dizendo não para as pessoas. Eu tenho que buscar entender, né, o porquê que isso vem me acompanhando. Talvez resolver isso de alguma forma. Então, se a gente foge desse autoconhecimento, se a gente foge dessa consciência do que nos guia, fica muito complicado. As pessoas sempre tentam mudar o comportamento final, mas entenda, por trás desse comportamento final, né, que é o seu dizer sim, aqui no caso, existe uma série de coisas que acontecem internamente. Se você não mexer nessa série de coisas internas, isso não vai mudar. Só para vocês entenderem neurologicamente como que a gente funciona. Eu tenho um impacto do ambiente, o ambiente me gera um gatilho. Através desse gatilho, eu tenho um comportamento. Através desse comportamento, eu tenho as crenças que sustentam esse comportamento. Através dessas crenças, eu tenho os valores que sustentam tudo isso. Se eu não paro para olhar para todos esses pontos, não adianta só mudar o comportamento. Então, no caso, o ambiente manda um gatilho. Alguém vai lá, te pede algo, esse é o gatilho. Qual que é o seu comportamento? Dizer sim. A gente precisa entender quais são as crenças que estão ligadas a esse seu comportamento de dizer sim. Talvez seja, para me sentir pertencido, para me sentir amado. Se eu dizer não, as pessoas não vão gostar de mim. Todas essas podem ser as crenças. E aí vem a questão dos valores. Quais os valores que sustentam essas suas crenças de se sentir pertencido, de se sentir amado, das pessoas não te questionarem, das pessoas gostarem de você? Talvez um dos valores seja a opinião do outro. Isso para você pesa. E o porquê que isso é tão importante acima de você mesmo, entende? Então, quando a gente começa a entender o que está por trás desse comportamento final, a gente tem mais ferramentas para mudar
toda a estrutura interna e não só esse comportamento final. Então, isso acontece de uma forma muito mais profunda, mas isso só é possível para as pessoas que estão querendo se aprofundar e realmente fazer com que a vida flua de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila. Aí, cada um tem as suas escolhas, né?